E nós seguimos na área internacional, porque as negociações para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia podem acontecer em Belarus. O presidente do país convidou os líderes de Moscou, Kiev e também o presidente Donald Trump para organizar as conversas. Eliseu Caetano está de volta aqui com a gente para outras informações direto dos Estados Unidos. Ô, Eliseu, como é que foi aí o posicionamento do governo de Belarus? E sem dúvida um terreno hostil para o Volodymyr Zelensky, à medida em que ele é um aliado de primeira linha do presidente Putin, não? Exatamente, Nonato. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tem visto o cerco se fechar contra ele neste momento, pelo menos por parte de alguns países da comunidade global, como a gente conhece atualmente. Muito bom dia novamente para você, para a Lívia aí no estúdio do Jornal da Manhã e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos. Nesse momento aqui na Costa Leste são 6 horas da manhã com 37 minutos, portanto, dia amanhecendo e a temperatura aqui no sul da Flórida está na casa dos 20 graus Celsius, chovendo bastante lá fora, mas a gente segue acompanhando o aumento, a escalada da tensão e da temperatura envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura aí mais de 3 anos, né? Depois daquela cena lastimável que a gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan News, da discussão entre Donald Trump e J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, lá no Salão Oval, lá em Washington, que chamou a atenção da mídia e da comunidade internacional. Agora vem mais esse agente, mais esse ingrediente se misturar a essa situação numa tentativa de achar aí uma conclusão, um cessar-fogo nessa guerra que já dura aí muitos anos e deixa centenas de mortos, viu? De acordo com as informações, o presidente de Belarus, o Alexander Lukashenko, convidou os governantes de Estados Unidos, Rússia e Ucrânia para a sua capital, Minsk, a fim de organizar as negociações para a paz e resolver aí o conflito entre Moscou e Kiev. Ou seja, Lukashenko se colocou à disposição e colocou a Belarus à disposição da paz mundial. Mas aí tem esse detalhe que você bem falou, Roberto Nonato, com relação a que Minsk é muito próxima a Moscou e não a Kiev, ou seja, a Belarus é muito próxima da Rússia, seus governantes são, digamos que, amigos, e aí é que tá. Será que essa mesa de negociação pode ser justa também para a Ucrânia? Mas o Alexander Lukashenko, ele disse o seguinte, abre aspas, digam a Donald Trump que espero aqui junto com Vladimir Putin e com Volodymyr Zelensky. Essa frase foi dada ao blogueiro americano Mario Naufal e foi publicada nessa semana, segundo a agência oficial de notícias Belta. Lukashenko ainda insistiu, disse, vamos nos sentar e chegar a um acordo com tranquilidade. Isso é, se vocês quiserem de fato chegar a um acordo. Vale lembrar que Lukashenko está no poder em Minsk desde 1994 e é um dos principais aliados de Putin. Ele já, inclusive, cedeu territórios às tropas russas no início da operação contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Nessa entrevista, no entanto, ele destacou que é necessário chegar a um acordo também com Zelensky, ou seja, com a Ucrânia, não só com a Rússia, porque grande parte da sociedade ucraniana está com ele. A oferta de Lukashenko chama atenção porque acontece exatamente alguns dias depois daquela cena lastimável que a gente viu no Salão Oval da discussão entre os líderes americanos com o líder ucraniano, ou seja, uma situação muito turbulenta e principalmente porque nas próximas horas, muito provavelmente, de acordo com falas do próprio presidente Donald Trump, e também com especulação de diversos políticos e da mídia americana, deve ser assinado um tratado, um acordo entre Ucrânia e Estados Unidos, o que poderia prolongar a guerra. A gente vai seguir daqui, Nonato e Lívia, acompanhando, e eu volto ao longo dessa edição do Jornal da Manhã ou da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando isso. Será que a guerra vai continuar ou a guerra finalmente vai terminar lá na Europa entre Rússia e Ucrânia? Eu volto com vocês no estúdio. Essa é a grande questão. Muito obrigado, Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, atualizando para a gente essa proposta de Belarus.